A cidade de Davi, um lugar mergulhado em história e significado bíblico, revelou outra descoberta extraordinária. Este local, conhecido por suas camadas de civilizações antigas, continua a surpreender arqueólogos e historiadores com seus segredos escondidos. Arqueólogos, escavando nas profundezas da cidade antiga, desenterraram uma estrutura monumental. Esta descoberta recente adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça da história antiga, oferecendo novas perspectivas sobre a vida e a arquitetura da época. Sua escala e grandeza são de tirar o fôlego. A estrutura, com suas proporções imponentes, destaca-se como um testemunho da habilidade e engenhosidade dos construtores antigos. Essa descoberta causou impacto no mundo da arqueologia bíblica. Especialistas de todo o mundo estão agora voltando seus olhos para a cidade de Davi, ansiosos para estudar e entender melhor esta nova revelação. Poderia ser esta a tumba perdida do rei Salomão? A possibilidade é intrigante e está gerando debates acalorados entre os estudiosos. A estrutura, apelidada de Caverna dos Reis, é um testemunho impressionante da proeza arquitetônica da época. Suas características detalhadas e a complexidade de sua construção são verdadeiramente notáveis. Suas paredes maciças, com 6 metros de altura, sugerem a importância das figuras potencialmente sepultadas em seu interior. A grandiosidade do local indica que ele foi construído para abrigar indivíduos de grande importância. A caverna se estende profundamente na terra, seus corredores labirínticos prometendo uma riqueza de segredos esperando para serem revelados. Cada passo dentro deste labirinto pode levar a novas descobertas, cada uma mais fascinante que a anterior. A Caverna dos Reis é mais do que apenas uma tumba. É um tesouro de artefatos antigos. Arqueólogos desenterraram uma riqueza de objetos, cada um oferecendo um vislumbre tentador do passado. Vasos de cerâmica requintadamente trabalhados, suas superfícies adornadas com desenhos intrincados, falam de uma tradição artística sofisticada. Inscrições em hebraico, cuidadosamente gravadas em pedra e argila, fornecem pistas valiosas sobre o povo que outrora habitou este lugar. Essas escrituras são mais do que meras palavras. São vozes do passado, sussurrando histórias de um reino há muito desaparecido, como um bandeirante perdido nas trilhas da história. Entre as descobertas mais significativas estão as bulas de argila, pequenos selos usados para autenticar documentos oficiais. Essas bulas trazem os nomes de indivíduos mencionados na Bíblia, como profetas, reis e outros personagens históricos importantes, incluindo oficiais e dignitários da corte do rei Salomão. A descoberta desses selos fornece evidências convincentes para apoiar a narrativa bíblica. A datação por radiocarbono dos artefatos os coloca firmemente no século X a.C., corroborando a existência de uma sociedade organizada e complexa naquela época. A era tradicionalmente associada ao reinado do rei Salomão. A ciência da datação por radiocarbono, um método preciso e confiável, permite que os arqueólogos determinem a idade dos artefatos com grande precisão. Dá mais credibilidade à teoria de que esta poderia de fato ser a tumba de Salomão, um dos maiores monarcas da história antiga. A descoberta desses selos e a confirmação de sua datação são marcos importantes na arqueologia bíblica, uma descoberta tão importante quanto o achado de Luzia para a história brasileira. Essas evidências não apenas enriquecem nosso entendimento do passado, mas também nos ajudam a conectar os pontos entre a história e a arqueologia. A presença desses artefatos, particularmente as bulas com os nomes dos oficiais do rei Salomão, sugere que a Caverna dos Reis não era meramente um local de sepultamento. Ela também pode ter servido como um importante centro administrativo, um local onde os negócios do reino eram conduzidos. A grandeza da estrutura certamente apoia essa teoria. Os artefatos pintam um quadro vívido de um reino poderoso e sofisticado,
governado por um rei sábio e influente. Eles fornecem evidências tangíveis para apoiar os relatos bíblicos do reinado do rei Salomão, um período de paz e prosperidade sem precedentes, como um ciclo virtuoso da economia cafeeira no Brasil. Seção 5. Areias movediças da história. A descoberta da Caverna dos Reis gerou uma tempestade de debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns estudiosos permanecem céticos, argumentando que as evidências não são conclusivas. Eles apontam que não há inscrição dentro da própria tumba que a identifique explicitamente como o local de descanso final do rei Salomão. Outros, no entanto, acreditam que o peso das evidências é simplesmente muito convincente para ser ignorado. A escala da estrutura, a natureza dos artefatos e a datação por radiocarbono apontam para um local de imensa importância histórica, como as ruínas de São Miguel das Missões, para o Rio Grande do Sul. A Caverna dos Reis é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A cidade de Davi há muito é reconhecida como um local de imensa importância arqueológica. Os últimos anos viram um aumento nas escavações, revelando uma cidade muito mais avançada do que se pensava anteriormente. A descoberta do túnel de Ezequias, um feito incrível de engenharia que forneceu a Jerusalém um abastecimento confiável de água, e os restos de estruturas defensivas sofisticadas, apontam para um reino poderoso e bem organizado, comparável à organização das comunidades quilombolas no período colonial brasileiro. Apesar das evidências convincentes, a verdadeira identidade da Caverna dos Reis permanece um assunto de intenso debate. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter sido o local de descanso final de outra figura proeminente da mesma época, talvez um sumo sacerdote ou um membro da família real. Outros não estão convencidos de que a estrutura era uma tumba, sugerindo que ela pode ter servido a um propósito totalmente diferente, talvez como um tesouro real ou um templo secreto, como as lendas sobre tesouros escondidos em sítios arqueológicos brasileiros. A descoberta da Caverna dos Reis não é o fim da história, é apenas o começo. Os arqueólogos estão ansiosos para se aprofundar no local, na esperança de descobrir mais artefatos e segredos que lançarão mais luz sobre este período enigmático da história. Novas tecnologias e técnicas estão constantemente sendo desenvolvidas, permitindo que os arqueólogos extraiam mais informações dos artefatos e do ambiente circundante. O radar de penetração no solo, por exemplo, está sendo usado para mapear as passagens subterrâneas da caverna, revelando câmaras ocultas e características anteriormente desconhecidas, como o uso de novas tecnologias para estudar os sambaquis no litoral brasileiro. A descoberta da Caverna dos Reis, seja ou não confirmada como a tumba do rei Salomão, é um testemunho do poder duradouro da arqueologia. Este local misterioso, escondido por séculos, agora revela segredos que podem mudar nossa compreensão da história antiga. Ela nos lembra que o passado não está perdido, mas sim enterrado sob nossos pés, esperando para ser redescoberto. Cada escavação é uma janela para eras passadas, onde cada artefato conta uma história única e fascinante. Os artefatos desenterrados da Caverna dos Reis são mais do que meros objetos. São fragmentos de uma narrativa maior, peças de um quebra-cabeça histórico que nos ajudam a entender melhor a evolução da humanidade. São elos tangíveis, com um passado distante, oferecendo-nos um vislumbre da vida, das crenças e das conquistas de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Cada artefato é uma janela para o mundo antigo, revelando detalhes sobre a vida cotidiana, a religião e a arte. Eles nos lembram da rica tapeçaria da história humana e da importância de preservar nosso patrimônio cultural compartilhado para as gerações futuras. A preservação desses artefatos é crucial para manter viva a memória de civilizações passadas,
e para educar as gerações futuras sobre suas raízes, assim como a preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro, que é uma parte vital da nossa identidade cultural. As obras de Aleijadinho, por exemplo, são tesouros inestimáveis que refletem a riqueza e a diversidade da nossa herança cultural. Preservar essas obras é garantir que a história e a arte continuem a inspirar e educar as futuras gerações.